Bom, dando continuidade ao tema que nós estamos desenvolvendo, e não vamos esquecer, né? Estamos tratando do assunto de administração eclesiástica. E quando nós observamos nas Escrituras, a gente vê que há todo um programa de administração. E Cristo como dirigente. E aí é bom a gente prestar atenção, porque Paulo nos disse, não é? Ele nos explicou, não é? Que a igreja é como um corpo e Cristo é a cabeça. Não é? E se ele é a cabeça, é ele que dirige. Então é de grande importância e relevância aqueles que têm responsabilidades na liderança de uma congregação, lembrar que precisa conhecer como o dirigente gostaria que as coisas acontecessem. Nós temos visto, ao longo desse período, né, histórico da igreja, desde lá do Éden, né? Então, aí você tem o período coberto pelos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né? Que vai nos falar da queda, vai nos falar do período do dilúvio, né? do juízo que veio, é um exemplo de um juízo, vai trazer a narrativa da história da vida de Abraão, a sua família, a formação das 12 tribos, depois a formação da nação ali na Palestina, aquela terra prometida, não é? E nos levou, não é? As Escrituras nos levam do Antigo Testamento até a vinda do Senhor Jesus. Não é? E da vinda dele até 1844, e aí nós temos esse conjunto todo de revelações e orientações. Então, nós vimos lá que no Antigo Testamento a pessoa-chave em termos de administração eclesiástica foi Moisés, recebendo as revelações, as orientações. Né? E uma coisa se destaca quando a gente está estudando a revelação no Antigo Testamento. Em momentos assim bem cruciais, assim, muito importantes, significativos, Deus não só apenas comunicou a mensagem, deu a mensagem que deveria ser comunicada para o povo, né? Mas ele também deu o projeto. No caso de Noé, ele deu o projeto completo da construção da arca. Assim, só para a gente ter uma leve ideia, né? Alguns anos atrás, um grupo de cristãos, em um dos estados norte-americanos, ali do meio dos Estados Unidos, planejaram construir uma arca e investiram $100 milhões para construir a arca. Eu tive o privilégio, junto com um grupo de pastores da Associação Paulistana, na liderança do pastor La Roca, de visitar esse lugar, esse espaço, né? Que coisa impressionante, quando você olha assim, a gente não tem ideia. Lendo, a gente não tem ideia. Vendo uma foto, a gente não tem ideia, né? Mas vendo ali a realidade, que eles fizeram assim, do jeito que está apresentado nas Escrituras. Então, Deus deu o projeto, deu o plano para nós. Então, não apenas construiu, ele construiu de acordo com o plano que Deus fez. E esse não era um plano apenas de salvar a família, mas a ideia de construir a arca, o plano de construir a arca, era um projeto evangelístico. Todas as pessoas do mundo habitado tomaram conhecimento daquela construção maluca de Noé, não é? Chamou a atenção. E no boca a boca a coisa evoluiu e foi e atingiu toda a população. Todos puderam tomar uma decisão. E uma coisa interessante também, o tempo. Deus deu um tempo, um prazo para eles pensarem, meditarem, refletirem, não é? E foi mais de um século naquele período, não é? E assim por diante. Por exemplo, a construção do santuário. Deus deu o projeto completo, não é? Para Moisés, através de Moisés, e ainda deu dons, né? Deu dons para determinados segmentos de pessoas, para construir aquele santuário. E depois o Templo de Salomão, não é? Então, o projeto ali para a construção do templo, de como deveriam ser os espaços, os utensílios, os móveis. Não é? Em todo o tempo, Deus está dirigindo ali, não é? Primeiro apontando para o Messias, não é? Agora que viria, agora apontando para o Messias que vai vir como rei, não é? O rei da glória, para nos receber no novo céu e depois
na nova terra, não é? Como ele está projetado aí dentro. Então, agora nós estamos vivendo nesse período pós-1844, que antecede a vinda de Jesus. Assim como lá no passado, Deus chamou Moisés, deu revelações, orientações, conversava com ele, né? Deu essas informações para dirigir o povo. No deserto, a mesma coisa, na jornada, na caminhada, né? O tempo de Jesus, então, ele estava presente, né? O revelador estava presente, comunicando aos seus discípulos, os apóstolos, né? Dando as instruções. Então, em cada um desses momentos importantes, Deus teve lá uma pessoa. Às vezes tinha mais pessoas, né? Com o dom profético, de recebendo revelações, comunicando revelações, né? Seguindo aquela ordem, né? Que vem lá registrada em Apocalipse, capítulo 1, né? Verso 1 a 3, né? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, ele entrega para o anjo entrega para o profeta e o profeta entrega para o povo. Né? Essa é a ordem que acontece. Ó, então há também uma ligação muito próxima do mensageiro, do profeta, com o anjo. Isso é uma coisa interessante também. Deus se vale desse caminho para chegar uma mensagem. Por isso que quando nós recebemos uma mensagem, queridos, vale a pena prestar atenção, porque é a palavra de Deus. Né? A gente, quando estuda a revelação, a palavra de Deus, nós estamos em contato com essa bênção maravilhosa, extraordinária, para nos... É como luz, não é? Não diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isso é uma coisa muito importante. E dentro da palavra é também de muita importância a mensagem para o tempo que estamos vivendo. Então, pós-1844, quando terminou o maior período profético apresentado nas Escrituras, né? As 2.300 tardes e manhãs, que representa 2.300 anos, e trouxe a igreja até 1844, agora vem um novo período. É o período da sétima igreja, da sétima trombeta. Não tem outro período na profecia. Não se fala em oitava igreja, não se fala em oitava trombeta. É o último período. Então ele é muito solene. E Deus tinha, segundo Apocalipse capítulo 10, para este tempo, né, pós-1844, Deus tinha segredos para revelar aos seus filhos, aos seus servos. E por onde ele traria esses segredos? Através dos seus servos, os profetas. E aí temos segredos que foram dados para Daniel, para esse tempo. Temos segredos que foi dado através de João, registrado no Apocalipse para esse tempo. Né? E nós temos também as revelações desse tempo. Então não tem apenas uma mensagem, no nosso caso são 3 mensagens, né? As 3 mensagens angélicas, mas também tem o modo de fazer. Né? E é aí que nós temos que levar em conta. O que é que tem na revelação que nos orienta, né? Não só a proclamação da mensagem, mas o modo de fazer isso. Esse modo de fazer é a administração, e que nós chamamos de administração eclesiástica. Então, nós já mencionamos ligeiramente, e vou reafirmar aqui, vamos ter uma aula específica sobre essa ligação entre revelação e profeta, e verdade presente. Tá? Então, nós vamos dar nesse conteúdo aqui a questão da administração eclesiástica, mas como esse assunto dessa ligação entre revelação, profeta e verdade presente, a gente vai dedicar uma aula, né, sobre esse assunto que depois vocês podem assistir, né, e firmar mais esta compreensão. Por ora, nós vamos tomar crendo de que Ellen White foi a mensageira de Deus para esse período. Né? Ela viveu um ministério de 70 anos, escreveu cerca de 1.000 páginas, 100 mil páginas. Dessas 100 mil páginas, 20% mais ou menos foi sobre saúde, os princípios de saúde, né? Então tem várias revelações ali bastante interessantes, mas tem sobre família, sobre jovens, sobre crianças, sobre trabalho, sobre moradia, sobre escola, muita coisa.
Muita coisa tem ali que antecipa na história, antecipou em décadas o conhecimento da pesquisa científica nesse sentido. Bom, mas falando de administração eclesiástica, os redatores, os estudiosos, aqueles que cuidam do patrimônio, né, literário da Sr. White, eles produziram este livro aqui, chamado Beneficência Social. E neste livro, como eu já mencionei ligeiramente, nós temos lá na página 112, pelo menos a edição antiga, não é? Está lá 112, que é o que eu tenho aqui. Eu gosto muito desse meu livrinho aqui, não é? E ele é muito rico, o seu conteúdo, extraordinário, né? Então ele vai falar ali na página 112, ou equivalente nas novas edições, do exemplo de uma igreja fiel e como ela deve ser organizada aqui. Então, agora, nesse momento, nós vamos apresentar uma síntese, né, desse esboço que está lá. E também vocês vão ter digitalmente, vai ser preparado, uma revista, não é? Com toda essa apresentação. Então, são mais de 30 páginas, ilustrada, e uma equipe vai trabalhar no sentido de digitalizar isso e ilustrar para que vocês tenham isso em mãos. Dando continuidade, então, nesse período tão importante que nós estamos, não é? Que vale a pena a gente pensar de como Cristo, a cabeça da igreja, planejou as coisas para esse momento. Não é? E aí as revelações sobre esse ponto são muito importantes. Então, reforçando, o livro Beneficência Social, ele concentra os textos, não é? Que estão falando do plano de Deus para a sua igreja nesse tempo. Muito interessante, que em 1847, deixa eu só confirmar aqui, porque depois vocês vão ver na revista esses dados. Então está bem próximo de nós, dentro desse capítulo ali. O que aconteceu, né? Como tudo começou, aliás, 1876. Né? Em 1876, Ellen White começou a receber revelações, orientações do que seria uma igreja viva, uma igreja dinâmica, uma igreja cumprindo o propósito de Deus. Bom, ela continuou dando revelações e orientações, tudo, até que em 1900, ela até especificada a data, 10 de novembro de 1900, ela fez uma visita na cidade de São Francisco. E ela ficou surpresa de ver como a igreja estava funcionando. Ela visitou os diversos setores, departamentos, programas, as lideranças, e ficou encantada. Então ela fez uma afirmação: olha, o que vocês fizeram aqui, o trabalho que vocês montaram, como vocês estão desenvolvendo, está correspondendo a revelações que eu recebi de como deveria ser uma igreja viva. E ela então descreve no Beneficência Social, agora em 1900, como que aquela igreja estava funcionando. E ela então deu um nome, né? Mas ilustrou. Não é? Chamou a Colmeia de São Francisco. Veja, aquilo que Paulo chamou de corpo, ela também vai falar do corpo de Cristo, aquilo que ela vai chamar de colmeia. Então, quando a gente toma a descrição que ela faz da colmeia, é muito interessante. Interessante por quê? Primeiro, aquele grupo de líderes ali fizeram como estava escrito, não é? E estavam obtendo resultados. E ela, então, olhou para lá e reforçou, disse: olha, isso aqui corresponde ao que o Senhor tem me mostrado como deve ser uma igreja viva. Lembra-se que é muito fácil a gente copiar modelos. Muito fácil copiar modelos. Modelo de evangelismo, modelo de gestão de igreja, é muito fácil. Não é? Por exemplo, há pessoas que acham que as igrejas deviam ser administradas como foi no primeiro século, não é? Que eram igrejas congregacionalistas, como diz assim. A congregação é que determinava tudo. Não é? Esse foi um modelo. Mas pós 1844, Deus foi trabalhando outro modelo. A igreja se organizou em 1863 e daí para frente ela foi aperfeiçoando o sistema organizacional, como ele se apresenta hoje. Isso levou anos assim, tá? Que foram, e Deus foi
abençoando com orientações, não é? Com iluminação, com inspiração, para ter uma igreja que correspondesse à sua vontade. Mas, em um dado momento, é muito fácil a gente copiar outros modelos. Há no mundo evangélico diferentes modelos de crescimento de igreja, muito diferentes modelos. Mas a revelação tem um modelo para nós, não é? De planejamento e de execução. Então, na comédia de São Francisco, o que foi visto? Não é? O que foi visto ali, na colmeia? Aí você tem uma relação. Você vai ver na revista e vai ver aí na tela, né? Todas as coisas que tinham ali funcionando. Né? Visitação a enfermos, atendimento a órfãos, obra a favor de desempregado, cuidado de doentes, o ensinamento da verdade de casa em casa, distribuição de literaturas, promoção de classes sobre vida saudável, uma escola para crianças, uma missão médica, salas de tratamento simples, tratamentos caseiros, posto de venda de alimentos saudáveis, até um restaurante vegetariano, reuniões evangélicas em grandes salões da cidade. Então, você veja, era uma igreja que estava em atividade, em movimento, né? Dentro dessa linha. Aí perguntamos hoje, existem enfermos e desamparados no bairro onde a gente está morando, na rua onde a gente vive? É possível fazer alguma coisa por eles? Né? Órfãos, nós já temos uma situação diferente hoje, né? Já é uma situação mais limitada, os pais estão vivendo mais, né? Dá tempo das crianças crescerem, se educarem, ter uma vida independente, né? Mas pode ser que tenha algum, né? Dentro dessa... Hoje não é tanto órfãos, mas tem situações de separação. Agora, há pouco tempo, duas irmãs nossas, em um bairro onde a gente está preparando o caminho para abrir uma nova congregação, foram visitar casa por casa para identificar necessidades. E a comunidade ali, o grupo de voluntários ali recebeu uma quantidade de cestas básicas, então eles foram de casa em casa para ver o que precisava. E encontraram uma senhora com 3 filhos, separada, naturalmente, e com responsabilidade sobre os 3 filhos. E aí ela falou assim, olha, na verdade, alimento nós temos. O que nós estamos precisando é de roupa. Já estava aí dentro de um período do inverno, né? E temos lá, no espaço onde estamos administrando, e que vai também ser uma nova congregação, uma quantidade de roupas. Então, 2 dias depois, ela foi lá e recebeu as roupas que atendeu a necessidade. Mas veja, se não tivesse 2 pessoas saído visitar casa por casa, nem se saberia, não é, dessa senhora com 3 crianças. Em um bairro de 800 casas, que não tinha nem... A gente achava que não tinha nenhuma família adventista, essa senhora que se mudou para lá há uns 6 meses atrás é adventista. Né? Mas você vê, ela estava lá sozinha, isolada naquele bairro, né? E precisando. Mas recebeu uma visita, foi identificada a necessidade e foi ajudar. Aí tem os outros aspectos que vocês estão vendo ali. Então, quando olha essa lista, quando a gente olha para essa lista, ela pode ser dividida em 3 áreas. Em atividade social, em atividade de saúde e em evangelismo. Então, lembra, né? Então, uma igreja viva, uma igreja em colmeia, você pode didaticamente distribuir as atividades descritas acontecendo lá em São Francisco e que foi classificado como uma igreja viva, como trabalho na área social, trabalho na área de saúde e trabalho na área de evangelismo. Lembra um pouquinho atrás que nós falamos sobre dons? Lembra? Quando é que é um dom? É quando um talento natural, né, ou habilidade natural é dedicada ao reino de Deus, ao crescimento do reino de Deus, num serviço àqueles que não conhecem a mensagem prioritariamente, mas também os nossos queridos que estão no nosso meio, no nosso ambiente, também devem receber atenção. Não é? Mas quando você fala ali dentro de um programa assim... Agora, o que eles descobriram nos estudos de crescimento de igreja? Que na área de evangelismo direto, dar estudo bíblico, fazer conferência, dar palestras bíblicas, você tem aí no máximo 10, 15% dos membros da igreja com habilidades que pode ser transformada em dom.
Por exemplo, dar estudo bíblico. Se a gente prestar atenção nas congregações hoje, são poucas pessoas que ministram estudo bíblico. Poucas. Não é real? E são pouquíssimas que têm aquela disposição de fazer evangelismo público. Muito dessas coisas fica dependendo quase de um profissionalismo, não é? Nessa direção. Mas nesses estudos que fizeram de crescimento de igreja, eles encontram que 80% das habilidades naturais das pessoas que podem ser transformadas em dons está na área da saúde e do social. Então, é na área da saúde e do social que você vai levantar os interessados para quem tem dom na área de evangelismo possa evangelizar e fazer a colheita. Esse é o sentido que se tem. Então, vamos voltar lá àquela lista, né? Aquela descrição da colmeia de São Francisco. E aí, então, a gente pode dividir em 3 partes, né? Como nós mencionamos. Né? Olha lá. Se dividir em 3 partes, você vai ter, aí no primeiro lugar está evangelismo, né? Desculpe, a área social, a visita aos enfermos e desamparados. Uma obra a favor de desempregados. Escola para criança. Isso aí é uma obra social. Por exemplo, às vezes não pode fazer muito por uma pessoa desempregada, mas alguma coisa é possível. Por exemplo, no mínimo, uma igreja pode colocar um painel, e ali naquele painel dividir em 2 partes. Em uma parte, eles vai dizer para as pessoas, olha, se você está desempregado, coloque um cartãozinho aqui com seu nome, seu telefone, né, seu WhatsApp, e o que você está disposto a fazer. Que habilidade você tem, o que você pode fazer. Se você está precisando de emprego. Do outro lado, orienta a igreja no sentido, olha, você trabalha numa empresa, trabalha numa residência, trabalha num jardim, onde você trabalha, procura saber lá se não está precisando de alguém. Se estiver precisando, você põe um cartãozinho aqui. Olha, em tal lugar está precisando de uma pessoa para esse trabalho. Aqui está o meu telefone, o tal telefone da pessoa que está cuidando disso. São coisas simples. Não é? E põe alguém na igreja para cuidar, para fazer isso. Está dando alguma coisa. Uma outra coisa simples quando se fala de desempregado. Não é? Hoje não falta trabalho para quem tem habilidades manuais. Por exemplo, ser um pedreiro, até ser um servente, não é? Ser um eletricista, de pequenos reparos, um encanador, solução de pequenas coisas. Não é? Falta muito. Como consertar um fogão, desentupir uma chama, né, de fogão, e assim, coisas dessa natureza. Pode ser que na congregação a gente tenha profissionais dessa área. O que se poderia fazer? Criar um espaço. Esses profissionais adventistas, cristãos, não é? Que têm habilidade, vão lá e vão dar uma aula. E aí convida-se pessoas da comunidade para ter um curso. Aí 1 vez por semana, 2 vezes por semana, não é? E vai trabalhando isso. E a pessoa vai aprendendo, vai desenvolvendo as suas habilidades. E aí ele pode arrumar um trabalho dentro dessa linha, não é? Bom, mas estamos falando, tem uma parte social, não é? Tem uma parte de evangelismo. Então você tem aí o ensinamento da verdade de casa em casa, distribuição de literatura, reuniões evangelísticas em salões, não é? Pequenos ou grandes, à medida que for possível, não é? Mas o evangelismo mais direto, de ensino da Bíblia. Não é? Então, mas lembra que isso aí é apenas um pequeno grupo da igreja que tem habilidades naturais para isso, que pode ser transformada em dom, ministrando a favor do reino. A maioria está na área do social e na área de saúde. Ora, na área de saúde, como que se pode trabalhar, não é? Existem remédios caseiros, atendimentos caseiros, algumas pessoas, uma enfermeira, por exemplo. Ela é uma enfermeira, trabalha na área de enfermagem, mas ela tem formação. Ela pode desenvolver alguns tratamentos caseiros, naturais, escaldapé, faixa, compressa, emplasto, né? Pode ajudar os doentes a mudar o estilo de vida. Então, aí você pode ter classes sobre vida saudável, ensinando os princípios, os valores, né? Por exemplo, uma coisa que faz muito bem é a boa respiração. Então, ensinar uma pessoa a ter uma boa respiração, fazer exercício de respiração, não precisa ter diploma de médico, não é? Basta ter um pequeno treinamento para isso e vai ajudar as pessoas, não é?
A importância da luz solar, a importância de tomar água. As pessoas hoje não bebem mais água e aí ficam doentes, não é? E assim por diante, né? Uma série de problemas que estão ligados a isso. Em outras classes a gente trabalha esse assunto, né? Nesse caso, lá em São Francisco, já era uma grande cidade e um porto, tinha uma missão médica. Não é qualquer lugar que dá para ter uma missão médica, né? Mas as igrejas ali, as que tinham as unidades, elas tinham salas de tratamentos, não é? Tratamentos naturais, uso da água quente, da água fria, não é? E aí tem que ter um pouco de... Tem que ter um pouco não, tem que ter uma boa formação, tem que ter entendimento para isso, né? A gente trabalha, leigo trabalha mais na parte educativa, né? Alguém, né, não foi a igreja, mas alguém criou um armazém de alimentos saudáveis. Provavelmente outra família criou um restaurante vegetariano. Não dá para abrir isso em cada bairro. Mas naquela situação tinha esses trabalhos que poderiam ser feitos ali, né? Então veja, voltamos ao ponto. 3 áreas: o social, a saúde e o evangelismo. Não é? O social, a saúde e o evangelismo. Se nós fôssemos aplicar isso em nossos dias, como é que seria o social, como é que seria a saúde e como que seria o evangelismo? No próximo segmento, a gente trabalha com essas informações.